Saúde e alegria para todos. No episódio anterior do capítulo 15 do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz e psicografia de Chico Xavier, o mentor Apuleio levou André Luiz para acompanhar o processo reencarnatório de Volpine, que já atingira o 7º mês de gestação, sob risco, porém, de novo aborto. Antes de conduzir André Luiz àquela residência, o mentor Apuleio fez uma observação profunda. Explicou que, assim como é preciso conhecer as enfermidades para preservar a saúde, também é necessário compreender a existência do mal para aprender a cultivar o bem. A lição era clara: ninguém desenvolve discernimento espiritual ignorando a realidade das sombras. Conhecer o mal não significa aceitá-lo ou praticá-lo, mas reconhecer sua existência, compreender seus mecanismos de influência e aprender a combatê-lo com lucidez, vigilância e amor ao bem. Apuleio ensina que a mãe exerce a influência mais profunda sobre o espírito que está reencarnando. Quando os desequilíbrios vêm de fora, ainda existem recursos de proteção espiritual, mas quando a desarmonia está no íntimo da própria gestante, a assistência se torna muito mais difícil, pois o ambiente físico e emocional da mãe repercute diretamente na formação e no equilíbrio do reencarnante. Enfim, seria o terceiro aborto provocado inconscientemente pela gestante cesarina, em virtude do excesso de leviandades e de irreflexão diante da vida. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e atraiu para junto de si entidades desencarnadas da pior espécie. Naquela noite, que seria decisiva para Volpine, o espírito reencarnante, a gestante, já havia programado certas extravagâncias cujas consequências poderiam ser fatais. O grande relógio de parede marcava 5 minutos para as 8 da noite, quando André Luiz, seu mentor Apuleio e mais 2 companheiros chegaram a uma residência confortável e de aparência distinta. Seguindo Apuleio, o pequeno grupo entrou no aposento de Cesarina. Ali se encontravam 3 entidades desencarnadas de aspecto horrendo, que, devido ao baixo padrão vibratório em que se mantinham, não perceberam a presença dos visitantes espirituais. Os 3 espíritos conversavam entre si, tramando medidas detestáveis que não cabia detalhar. Em determinado momento, porém, passaram a falar abertamente sobre um caso de reencarnação. A conversa entre eles era de nível baixíssimo. Um deles, que demonstrava grande revolta, comentou que não compreendia como o espírito reencarnante Volpine ainda resistia aos seus ataques e afirmou que tentaria expulsá-lo na primeira oportunidade. Outro respondeu que, quando isso acontecia, era porque havia mãos de anjos trabalhando por trás, ou seja, a presença dos bons espíritos. O mais cruel, porém, reagiu com fúria. Disse que Cesarina já lhes pertencia em 90% e que um filho atrapalharia completamente os seus planos. Segundo ele, todas as atenções da mulher se voltariam para a criança, causando enorme prejuízo aos propósitos sombrios que alimentavam. Acrescentou ainda que, se havia mãos de anjo em ação, eles também contavam com mãos de demônios e que já haviam vencido 2 vezes.
Um dos companheiros ponderou que, caso o filho viesse a nascer, certamente o marido voltaria para casa e tudo iria por água abaixo. Mas o espírito mais feroz respondeu em tom sinistro que isso jamais aconteceria. André Luiz ficou impressionado. Aquele ambiente era completamente diferente da câmara de Raquel, onde havia observado cenas tão belas relacionadas à reencarnação de Segismundo. O aposento estava desprovido de qualquer defesa magnética e não havia ali a presença harmoniosa dos mensageiros espirituais que costumavam auxiliar na formação de um novo corpo. Percebendo as observações de André Luiz, Apulei explicou que nem sempre o trabalho espiritual se desenvolvia em jardins de afeto. Muitas vezes era necessário atuar em meio a verdadeiras tempestades de ódio, capazes de desintegrar preciosos recursos magnéticos de cooperação. E acrescentou que aquele era um caso típico. André Luiz estranhou o fato de Cesarina não estar amparada por familiares e amigos espirituais. Apuleia explicou que ela possuía afeições no plano espiritual, inclusive um pai que a amava profundamente. No entanto, suas atitudes de ingratidão e desequilíbrio afastavam aqueles que desejavam ajudá-la. O mentor explicou que o sofrimento do pai foi tão intenso que os seus superiores o submeteram a um tratamento para que ele esquecesse temporariamente a filha. Mais tarde, quando as memórias voltassem naturalmente, ele já não deveria sentir dor emocional e poderia aproximar-se dela de forma tranquila. A lição de Apuleio é que o amor verdadeiro não abandona, mas em certas circunstâncias o afastamento torna-se necessário até que a pessoa se disponha a compreender as leis divinas e a aceitar o auxílio que lhe é oferecido. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Meus amigos, no próximo episódio continuaremos acompanhando este comovente caso narrado pelo espírito André Luiz. E agora convido a todos para elevar o seu pensamento a Deus através da prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Que assim seja. Vamos agora de encontro à nossa patrona e protetora, Maria de Magdala, e junto dela, com muito amor, vamos rogar a proteção de Maria de Nazaré, nossa amiga e doce mãe. E amparados por Maria, vamos com ela até o Jesus, nosso mestre, modelo e amigo. E fortalecidos com Jesus, buscamos nosso Pai Criador, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal.
E assim, unidos no amor e na misericórdia de Deus, vamos elevar o nosso pensamento em vibrações de paz, luz e equilíbrio para todo o universo, para todo o nosso planeta Terra, para toda essa humanidade, despertando em seus corações mais fraternidade, justiça e harmonia. Vamos pedir também por todos os nossos irmãos que estão sofrendo, seja dor física, moral, espiritual, sejam encarnados ou desencarnados. E agora vamos visualizar nos braços amorosos de Jesus, aquele familiar amigo que necessita de cura, alívio para seus sofrimentos e conforto para a sua alma. Vamos lembrar que Jesus, ao curar, sempre perguntava: Você tem fé? A tua fé te curou. E assim, envolvido na luz do Divino Amigo, a sua saúde se renova e a sua tristeza se transforma em alegria, coragem e fé. Rogamos pela proteção de Jesus para a casa de Maria de Magdala e União Fraternal. E agora, vibremos por todos os lares da terra, para que haja amor, perdão, paciência entre todos os familiares. E neste momento, vamos visualizar Jesus entrando em nossos lares, passando por cada cômodo, envolvendo tudo com a sua luz amorosa. Peçamos ao Mestre que nos ajude a espalhar o bem, a praticar o perdão e a sermos luz na vida de todos que cruzarem nossos caminhos. E agora vamos nos sentindo abraçados por Ele, acolhidos em seu amor, recebendo assim muita bênção de saúde, paz e alegria. E finalizando, vamos deixar uma vibração intensa e amorosa para que os bons espíritos levem onde houver necessidade. Graças a Deus. Passemos a fluidificação da água. Rogamos a Deus, Pai de infinita bondade e justiça, e Jesus, nosso amado Mestre, que a corrente médica do nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes, amigo dos humildes e dos enfermos, coloque nessa água o remédio necessário para o equilíbrio do nosso corpo e da nossa alma. Graças a Deus.